Só uma pessoa pode perdoar alguém que abandonou. Só uma pessoa que o Espírito de Deus conduz faz isso. Pastor Disseu, Deus lhe abençoe, Deus lhe guie e lhe use nesse momento, tá bom? Só oração agora por esses pedidos, antes de começar. Oremos. Senhor, nós queremos imensamente te agradecer por ser o nosso Deus, por podermos nos conduzir ao Senhor através da oração e poder colocar perante o Senhor as nossas necessidades. Mas nesta noite nós queremos orar por essas cidades que foram submersas, pelas pessoas que lá residem, sejam nossos irmãos, sejam amigos, conhecidos, desconhecidos. Nós queremos colocar todos em tuas mãos, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor acolha as famílias, as crianças, os idosos, e que bondosamente o Senhor providencie os meios para poder sustentá-los em meio a esta calamidade. Nos reunimos como teus filhos nesta noite e intercedemos em favor dessas pessoas, de todas essas cidades que estão passando por essa dificuldade, e recorremos ao Senhor para que o Senhor as assista com o teu poder e a tua graça. Pai querido, que o Senhor também nos conceda a graça de sermos guiados pelo teu Espírito nesta noite, ao estudarmos um tema que é tão importante para o tempo que vivemos, que nos dê sabedoria, Senhor, para tratarmos dele com a espiritualidade que ele merece. Que o Senhor nos conduza, em nome de Jesus. Amém. Ok. Quero agradecer aí aos irmãos, agradeço pelo convite que me foi feito. Que Deus nos abençoe no estudo desta noite. O capítulo qual o Eventos Finais trata sobre o ser de Deus e a marca da besta, ele traz algumas coisas bem interessantes para vermos nesta noite. Esse capítulo nos coloca sobre quais são os filhos da luz e os filhos das trevas, e diz que os filhos da luz são aqueles que obedecem à lei de Deus. Isso é muito interessante. Mas também vai nos colocar aqui aonde estão esses filhos da luz, como eles são conduzidos pelo Senhor. E nós vemos que há um equilíbrio muito grande nas palavras desse capítulo, porque ele começa dizendo que muitos tiveram grande luz, mas não viveram com essa luz que tiveram. E muitos vivem com a luz que têm e serão julgados por essa luz. A pergunta que nós fazemos ao texto é: o que é essa grande luz que é mencionado? No qual as pessoas serão algumas guiadas, umas vivem por ter o conhecimento dessa grande luz, e outras não têm o conhecimento dessa grande luz, mas vivem guiados por ela, mesmo sem ter o conhecimento. E o texto diz que essa grande luz é a lei de Deus. E ele vai dizer que muitos tiveram grande luz, mas não andaram nela. E por que que não andaram nela? Isso é, as pessoas tiveram conhecimento da verdade bíblica, tiveram a luz de entender e compreender sobre a lei do Senhor, mas não viveram segundo esta lei. Por quê? E aí, o capítulo vai nos dizer que foi porque desejaram o padrão do mundo. E diz também que essas pessoas que tiveram grande luz e não andaram nesta luz, é porque elas exaltavam-se a si mesmas e não a Jesus Cristo. Então, isso nos faz pensar um pouco sobre o que é realmente ser um cristão. Porque depois, mais à frente, no mesmo capítulo, ela vai dizer que pessoas que viveram sem ter essa luz, né? E foram conduzidas, e nós vamos ler logo mais sobre isso. Então, você ter a luz, mas viver segundo o padrão do mundo, o que seria isso? Seria o fato das pessoas viverem pensando
mais naquilo que o mundo pode oferecer, na comodidade deste mundo. As pessoas podem estar vivendo apenas por uma questão de benefícios próprios. Como diz também o texto, elas exaltam-se a si mesmas e não a Jesus Cristo. Isso há um desejo para aquilo que eu quero, ou aquilo que pela posição que eu tenho. E alguém diz que você conhece uma pessoa dando poder a ela, você conhece uma pessoa pela maneira como ela exige os seus direitos, e você conhece uma pessoa pela maneira como ela trata os outros. E isso é uma verdade. Então, você pode ver que as pessoas que desejam exaltar a si mesmas, elas desprezam a lei de Deus. Porque a espiritualidade da lei, ela está resumida em você ser puro de coração. A letra da lei está lá: não matarás, não roubarás, não desejarás os bens do teu próximo, honrará a Deus, e assim diz a lei. Essa é a letra da lei. Mas por trás de toda a letra da lei está a espiritualidade da lei. E a espiritualidade da lei é uma exaltação de Cristo em cada um de nós. Não há razão, não há significado nenhum uma pessoa dizer que tem toda a luz, ou que tem essa grande luz que é a lei, que ela compreende a lei, mas não ter a espiritualidade da lei. E a espiritualidade da lei é você ser puro diante de Deus naquilo que você conhece. Logo, alguém que exalta a si mesmo, alguém que usa do poder para oprimir, alguém que quer ser evidenciado, alguém que quer se colocar perante os outros para ser admirado ou querer os aplausos, ele está tomando o lugar de Jesus Cristo, porque, na verdade, Paulo diz que todos os dons que nós temos vêm do Senhor das luzes, vêm do alto. Então, toda a nossa inteligência, sabedoria, conhecimento, bens materiais e espirituais são nos dados por Jesus Cristo. Então, devemos viver só e unicamente para que Ele seja exaltado. O mais importante para todo aquele que é cristão verdadeiro é onde eu posso servir, onde eu posso viver de tal forma em que Cristo seja exaltado. Então, nós podemos observar nesse capítulo que, ao Ellen White escrever, ela coloca claramente que a lei, ela é vivida tanto por aqueles que pode ser vivida, né, para aqueles que tiveram grande luz, como também aqueles que não tiveram conhecimento da lei, mas que vivem conforme a lei. E certamente, você que está aí, eu também, conhecemos pessoas que talvez não tenham conhecimento da Bíblia, da verdade, como outros têm. Mas são pessoas tão espirituais, que vivem tanto com Deus, que são admiráveis na forma de ser. São pessoas que são desprendidas das coisas deste mundo, são pessoas que são desprendidas de ter um lugar, um primeiro lugar, de serem evidenciadas. São pessoas que são felizes por aquilo que fazem e fazem muito pelos outros. Eu quero citar, por exemplo, eu conheço um pastor aqui em Jacareí, para mim, assim, uma pessoa extremamente admirável. Ele se propôs a ter o ministério dele de cuidar de pessoas dependentes químicos e pessoas que moram nas ruas. E ele, toda terça-feira à noite, ele vai dar comida para essas pessoas e vai falar de Cristo delas. Isso é extremamente admirável. Não há um desejo de exaltação, não há um desejo de ser visto, nada. Então eu vejo Deus tem seus filhos que estão fazendo muito pelo reino dos céus, aí nesse mundo que Deus criou. Outra coisa que o texto nos fala é sobre o que nos condenará no dia do juízo. E Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará do juízo. Tiago diz: falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então, o que irá julgar as pessoas no dia do juízo é a verdade. É isso que irá julgar. Então, isso nos coloca que, se eu tenho conhecimento da verdade ou da lei, eu tenho que viver não na letra dessa lei, não apenas saber do conhecimento dela, mas eu tenho que viver no espírito dessa lei. Senão ela não tem valor para mim e para ninguém. Isso é
eu tenho que viver a lei no sentido mais profundo que ela quer que nós vivamos, que é não julgando os outros, que é não nos sentindo superior aos outros, de você não guardar ressentimentos de ninguém, de você respeitar as pessoas, de você viver realmente como Jesus Cristo viveu. Esse é o grande diferencial e o grande desejo que Deus quer que nós tenhamos. E aí é uma declaração em que está escrito que diz assim: os que têm oportunidade de ouvir a verdade, mas não se esforçam para ouvi-la ou compreendê-la, pensando que, se não a ouvirem, não serão responsáveis, serão considerados culpados perante Deus, como se a tivessem ouvido e rejeitado. Não há desculpa ou não haverá desculpa para os que preferem continuar no erro quando poderiam compreender o que é a verdade. E aí, então, depois dessas declarações, vem uma declaração que diz: muitos vivem a luz que têm e serão julgados conforme essa luz. Ninguém será condenado por não fazer caso da luz e do conhecimento que nunca teve. E agora vem o que eu gostei demais nesse capítulo, porque o senso de você sentir superior aos outros, eu acho que ele é muito maligno, eu acho que ele é perverso. O fato de você conhecer a mais sobre Deus e a verdade dele deveria nos tornar mais humildes, mais amáveis, mais compreensivos com aqueles que talvez não tenham essa verdade. Então, está escrito: há entre os gentios almas que servem a Deus ignorantemente, a quem a luz nunca foi levada por instrumentos humanos. Todavia, não perecerão no juízo. Conquanto, ignorantes da lei escrita de Deus, ouviram sua voz a falar-lhes por meio da natureza e fizeram aquilo que a lei requeria. Suas obras testificam que o Espírito Santo lhes tocou o coração e são reconhecidos como filhos de Deus. Se nós, ao olharmos este capítulo, um título tão sugestivo como o Ser de Deus é a marca da besta, nós podemos ver que primeiro nós temos que pensar quem realmente são os filhos de Deus, até aqui nesse capítulo. E nós podemos ver que os filhos de Deus são aqueles que vivem segundo a luz que eles têm, aqueles que vivem a espiritualidade da lei. Há pessoas extremamente cristãs, dedicadas ao Senhor, sem ter o conhecimento, talvez, das Escrituras como outros têm. Eu quero abrir um parênteses aqui para falar de uma pessoa que eu conheço muito bem e que eu posso falar com propriedade. Eu vou me referir à minha mãe. Quando nós éramos pequenos, jovens ainda, jovenzinhos, mamãe se ajoelhou diante da Nossa Senhora Aparecida e outras imagens que ela tem do crucifixo, e ela estava orando no jeito dela. E eu perguntei para ela: mamãe, o que a senhora está orando? Por que a senhora está rezando? E ela falou: meu filho, eu estou pedindo a Deus para que vocês cresçam sempre como boas pessoas, que vocês sejam bons filhos, que as pessoas falem bem de vocês, que vocês sejam respeitosos, educados. Até hoje minha mãe serve na igreja. Hoje ela é, digamos assim, uma ministra na igreja. Ela ajuda muito o padre lá na nossa cidade. Há 2 semanas eu falei com a mamãe e ela estava me dizendo: meu filho, eu estou voltando à igreja. Eu falei: o que a senhora foi fazer? Ela falou: eu fui ajudar o padre. Hoje teve um casamento de 2 pessoas bem pobrezinhas, mas eu arrumei a igreja tão bonita como se fosse para qualquer um. E ela disse: mas eu estou tão feliz. Não há lugar melhor no mundo, meu filho, do que estar na igreja.
e fazer as coisas para Deus. Você compreende o que é uma pessoa viver a espiritualidade da lei? O que é uma pessoa viver para Deus, independente da religião em que ela está? Você compreende quando diz aqui que são filhos de Deus? Há outras declarações que diz que o maior número dos verdadeiros cristãos estão na comunhão de Roma. E Deus olha para essas pessoas com profunda ternura. E Deus os chama de filhos. Então eu vejo que, diante daquilo que Deus nos ensina, a grande questão na vida cristã é ser semelhante a Jesus. Não julgar as pessoas, não condená-las, não fazer da minha religiosidade a delas. Não exigir que as pessoas pensem como eu penso, ou que elas têm que viver como eu vivo. Deus está cuidando de seus filhos. Deus está conduzindo todos com a sua mão poderosa. Então ela vai tratar sobre o selo ou o sinal de Deus, e o que é o selo de Deus. E dentro das palavras de Ellen White, ela diz que a consolidação na verdade, tanto intelectual como espiritual, é o selo de Deus. Ela diz que o selo de Deus é colocado nos que guardam o sábado. Então, se o selo de Deus é colocado naqueles que guardam o sábado, o selo de Deus, nesse caso, ela não está se referindo que seja o sábado, mas é aqueles que guardam o sábado. Ela diz assim, o quarto mandamento contém o selo de Deus. E aí ela vai dizer, o selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado à testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus. Interessante. Então isso mostra que o fato de alguém dizer eu guardo o sábado e isso basta, mas não é essa toda a verdade. Porque o quarto mandamento contém o selo de Deus. E aqui está uma verdade que nos faz pensar. E diz que o selo de Deus jamais estará naqueles que são impuros, naqueles que têm um coração enganoso. E eu gosto de colocar aqui, nesse contexto, jamais estará naqueles que querem o lugar dos outros, aqueles que querem a supremacia, aqueles que usam da posição para se exaltar. O selo de Deus vai ser colocado naqueles que são realmente como Jesus. Há muitas passagens na vida de Jesus que me tocam profundamente, me emocionam, mas há uma que me toca muito. E é numa ocasião quando Jesus estava diante de Anás, Anás faz uma pergunta a Cristo sobre as suas doutrinas, onde ele ensinava, e Jesus responde a Anás dizendo, eu sempre ensinei nas sinagogas e nas praças, basta o Senhor pedir, né, às pessoas. E um conservo de Anás dá um soco, bate no rosto de Jesus e diz, é assim que respondes ao sumo sacerdote? Ellen White comentando, ela diz que Jesus sabia, lógico, ele era Deus, ele é Deus, Jesus sabia toda a vida de Anás e sabia de toda a vida ímpia e profana de Anás. E mesmo diante da situação, ele não expôs Anás à vergonha. Você compreende que você recebe o selo de Deus. Ele é muito mais do que apenas uma letra ou uma observância de uma prática. É muito mais do que isso. Você receber o selo de Deus é você realmente ir além da questão do intelecto e da inteligência. Eu digo, uma pessoa guardar o sábado
como um católico guarda o domingo, ou um muçulmano que guarda a sexta-feira. Você guardar o seu dia apenas como uma obediência. Eu vou à igreja e eu guardei o dia. Eu fui à missa, eu fui ao culto, eu fui à adoração, eu guardei o dia. Isso apenas a obra, a parte intelectual, a parte do conhecimento, da inteligência. Eu sei que tenho que fazer isso e eu fiz isso. Mas a espiritualidade da lei é muito mais. É você reconhecer o poder e a grandeza do único Deus, Jesus Cristo. É você ter fé nele. E isto é a espiritualidade. É você saber que ele triunfa sobre todas as coisas. Que ele é Senhor sobre todas as coisas. E ela mais termina dizendo algo que me fez pensar. Principalmente para quem é adventista, isso é algo que nos faz pensar muito. Ela diz, quando é recebido o sinal da besta? E ela diz assim, ninguém até agora recebeu o sinal da besta. Ela faz um livro Evangelismo. Ela diz que a observância do dia não é ainda o sinal da besta e não será até que saia o decreto. Então, haverá um momento em que, quando o decreto sair, onde o Estado e protestantes e igrejas se unirem para o decreto, aí sim, ele será reconhecido como um sinal. Mas até agora, ainda não. Isso nos faz pensar que o que devemos pregar, falar, ensinar às pessoas hoje, acho que é uma certeza de que a espiritualidade da lei deve estar mais em evidência. Eu acho que nós devemos hoje viver como Jesus viveu. Não procurar os primeiros lugares, ter um coração puro, porque a espiritualidade da lei é a pureza do coração, essa é a espiritualidade da lei, e não apenas a letra. Como eu falei, não apenas a obediência intelectual, mas uma razão de que a lei nos purifique interiormente, nos torne semelhantes a Cristo. Ter um coração não enganoso, sermos sinceros, francos e verdadeiros. Eu penso que no tempo que vivemos, Deus está chamando os seus filhos para assim viverem. Ele está fazendo isso, seja com adventistas, católicos, protestantes, muçulmanos, judeus e assim por diante. Por quê? Porque você vê aqui e acolá a história de pessoas que se desprenderam desse orgulho, desse egoísmo, e pessoas que estão vivendo realmente para Deus. Volto a me referir agora à minha mãe como exemplo. Quando eu era pequeno, meu pai nos abandonou. E minha mãe criou os 4 filhos. Mamãe pensou em suicídio, pensou em entregar os filhos, mas um padre e as freiras ajudaram a nos cuidar e mamãe foi levada ao encontro, que chamam de Mariápolis, na igreja, e lá ela ouviu muito sobre Jesus e isso a confortou e ela voltou para casa e criou os 4 filhos. Um dia eu estava conversando com a mamãe sobre o papai e ela disse as seguintes palavras: meu filho, eu perdoei seu pai. Não há nenhum ressentimento, não há mais mágoas. E ele é seu pai. Se um dia ele precisar de você, que você o acolha, porque ele é seu pai. Só uma pessoa transformada pelo Espírito Santo pode fazer isso. Só uma pessoa guiada por Deus pode pensar assim. Só uma pessoa pode perdoar alguém que abandonou. Só uma pessoa que o Espírito de Deus conduz faz isso. Há histórias que eu já ouvi falar de pessoas de outras nações religiosas, pessoas que, na sua simplicidade, oram todos os dias por este mundo, pelas pessoas, por Deus,
na sua forma de orar. Sejam suas rezas, sejam suas orações, suas súplicas, na sua forma de ser. As pessoas que dia a dia, na sua sinceridade, têm buscado a Deus. E são pessoas que são extremamente honestas. Eu soube de um senhor que ele foi tratado injustamente, foi enganado, e ele, para não difamar, ele pagou toda uma dívida que não era dele. Só pessoas cristãs podem fazer isso. Então nós podemos ver que na religião existe a religiosidade, na religião existe a espiritualidade, e é isso que vale perante Deus. É o quanto nós perdoamos, o quanto nós procuramos servir e não nos evidenciar. É o quanto Cristo vive em cada um de nós. Deixe Deus conduzir os acontecimentos, como Ele quiser. Deus vai tocar o coração de cada filho dele nesse mundo. Eu penso que Deus vai usar aqueles que podem compreender as pessoas e mesmo diante do seu pior inimigo, o nome mais perverso, como no caso de Jesus perante Anás, não expor os erros, relevar, suportar com paciência, para que brilhe ainda mais um caráter amável, perdoador, e assim as pessoas possam se converter pelas nossas atitudes. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Eu vou usar aqui o Ministério É Hora de Louvar, porque a rádio, Web Rádio Esperança Alvorada, que ela é dirigida pelo Ale Valente. Então, criamos esse grupo. Ali nós temos meditações a partir das 5 da manhã. Todas as meditações nós temos ali. Temos pedidos de oração. E é um grupo onde acabou se tornando uma grande família. Nem todo mundo se conhece pessoalmente, mas se tornou uma grande família. Nesse grupo, aqui temos eu, Raio, Alê, nós três, vou dizer assim, encabeçamos algumas ações sociais, o grupo tem ajudado, e é uma grande família. Nós sugerimos essa campanha, SOS Barreirinha, e lançamos, trouxe a ideia para o Alê, a gente conversamos com o Ronan. Então, a nossa ideia é, de fato, levar recursos. Nós temos a ação social em que nós vamos em alguns lugares no interior do Amazonas, onde a gente leva alimentos, levamos assistência médica, odontológica, psicológica, assessoria jurídica, às vezes até policiais civis, e nós abraçamos essa causa e temos certeza que Deus vai fazer grandes coisas através dessa ajuda. Prazer conhecer o pastor Disseu, Zanella. Prazer, pastor. Eu, pastor, já estou com meus 10 anos de aposentado, né? Jubilado, né, que chama essa palavra bonita, jubilado, né? E trabalho aqui no Amazonas, cheguei aqui em 89, até hoje. Não sei se é porque não me queria em outros campos ou porque não queria deixar eu sair daqui. Não, comeu jaraqui. Eu acho que foi isso aí. Já ia falar isso. Não saiu mais. E, a princípio, eu por um tempo, puxa vida, ninguém me chama. Mas depois eu concluí o seguinte, a gente prega, o pastor sabe o que eu vou falar, a gente prega tanto dizendo assim, Deus sabe o que faz. E depois a gente quer do nosso jeito. Então depois eu entendi o seguinte, Deus queria que eu ficasse aqui, eu criei meus filhos, criaram raízes, que eles estudaram. Então Manaus é minha segunda, é a minha cidade por adoção. Né? Todos não sabem, eu sou de Fortaleza. Tá? E eu vi no pastor Disseu falando aí... Pensei que fosse de Miami. Lê, fica quieto. O pastor Disseu falando aí sobre pastor Disseu, a igreja lá fora, que a gente chama, né? A igreja lá fora.
Quando eu conheci o Evangelho, quando criança, isso há mais de 60 anos atrás, eu acho que 60 anos atrás, a igreja fazia tanta ênfase nessa questão igreja, templo e disciplina, doutrina, sábado. Eu lembro que a gente tinha medo de fazer as coisas erradas. É como se somente nós fôssemos o direito de salvação. Isso está na minha cabeça. Não sei se o pastor seu concorda com isso, mas eu tive esse sentimento quando eu era criança. Eu costumo dizer, né? Não é para rir ninguém, não. Quando eu era menor do que agora, né? Eu tinha esse sentimento, esse pensamento, né? Cresceu? Mas depois do tempo, eu fiz teologia também, e pela própria experiência de vida, há muitas almas sérias que herdaram o reino de Deus e se está na igreja. Amém. É verdade. Como o pastor Disseu falou da mãe dele aí, muitos e outros já fizeram, é aquela coisa quando é espontâneo, irmão. Não é uma obra, eu costumo dizer, não é obra de ação, uma obra de coração. E essa obra de coração pode ser de qualquer ser humano vivente. Aliás, às vezes sai mais fácil de alguém que não se identifica como crente, do que aqueles que vivem, às vezes, aos berros cantos da cidade. Muito perigoso isso. A ação sair do coração não há salvação. Então, eu acredito piamente, pastor Tisseu, no que tu disseste aí. Eu até escrevi aqui, parafraseei aqui um texto, né? Eu disse assim, a igreja viva em nós, em cada um. Quando expomos alguém por causa de seus pecados, estamos oferecendo uma grande chance de perder essa pessoa para sempre. Verdade. É perigoso isso. Sejamos mais amorosos. O pastor Disseu sabe... Amar mais e julgar menos, né, pastor? O pastor Disseu sabe que está na comissão e trazer um nome que tem que ser... Ai, que dói falar isso. Cortado. Verdade. Explicado. Gente, só os pastores sabem o quanto isso dói. Porque às vezes a gente faz da maior naturalidade. Quando você leva o nome do seu irmão sob acusação, verdadeira ou não, não interessa. Você devia pensar um pouquinho antes que ele está sujeito, correndo um grande risco de perder-se para sempre. Porque vem questões pessoais, vem as mágoas, rancores, os que não pedem perdão, e cada um. Então, eu quero agradecer ao pastor Disseu por trazer esse tema de maneira assim tão rápido, curto e cortado. Direto. Cortando, pastor, o rabo do cachorro no tronco. Só dá uma vez. Porque, irmão, nós precisamos do sentimento. Amar de verdade. Então, eu me cuido muito quando falo nos lá de fora. Eu tenho o maior cuidado nisso. Se o senhor Rai lembra do sermão que eu fiz. Quando a gente diz assim, não, o mundano. Cara, isso é muito sério. Nós vivemos no mundo, então somos mundanos também. Ninguém vive isolado numa cápsula. Ninguém está isolado numa cápsula. Agora, a gente vive lutando para não praticar as coisas do mundo. É diferente. Mas, então, eu quero... Não sei se alguém merece ouvir, mas... Seja menos orgulhoso, seja mais humano, ame de verdade. Agora, amar aquele que está perto de nós, que é do dia a dia, não vai me dar vantagem nisso, não. Eu estou do meu lado, eu amo. Minha mulher, meus filhos. Que obrigação eu tenho de... Mas aqueles que a gente, às vezes, não admira muito. Difícil, né? Pastor, e o Senhor Jesus disse que sem amor não entraríamos no reino dos céus. E onde está o amor? 1 Coríntios 13. Verdade. Ame mais e julgue Pastor, menos. seu áudio, pastor. Pastor Marcondes, o senhor pastor, desligou o seu microfone sem querer aí, o senhor desligou. Ok. O cara, quando não é profissional, é assim. Ai, não posso Pastor nem. Marcondes, pastor Marcondes, eu poderia dar um adeno aqui para
só para contribuir um pouquinho, muitos no passado, pastor, já chegaram a me julgar, até mesmo dentro da igreja, por algumas amizades que eu sempre defendi a postura de Paulo, de sentar com os gentios, conversar com os gentios, mas falar aos gentios do amor de Deus. Eu lembro que eu já cheguei a sentar aqui em Manaus com pais de santo, conversar sobre a Bíblia com esses pais de santo. São meus amigos. E hoje tem deles que já estão no segmento evangélico, estão deixando esse outro lado e vindo ao amor de Deus. Agora nós não podemos, como líderes religiosos, nós temos que ter cuidado também, pastor, e o pastor Disseu também, com a postura da liderança. Às vezes, nós não podemos ter 2 pesos e 2 medidas. Nós temos que ter a ponderação de saber lidar com a situação, para não acontecer as injustiças, entendeu? Com membros da igreja, e aí aquele membro, ao invés da gente conseguir ganhar ele aos pés de Cristo e levar à salvação, a gente afasta devido a uma situação e ele nunca mais volta aos caminhos do Senhor. Isso pode acarretar sérios problemas para a gente também. Sim. Rai, permita-me uma palavra, por favor. Pois não, pastor. Sim, pastor. A disciplina sempre deve ser redentiva. Sim. E ela só é redentiva, mesmo que quando após disciplina, a forma como você trata a pessoa. Se você rotula alguém, você não aceita. Então, se você rotula um pai de santo, você já não aceita. E nesse caso, você se coloca superior, e aí você está maior do que Cristo, porque Cristo aceita, Verdade. Cristo ama. Então, não cabe a nós julgarmos as pessoas. Nossa parte é respeitá-las. Elas são livres. Eu tenho amigos padres, tenho tias, são freiras, tenho pastores de ordenações, são meus amigos. Não cabe a nós julgarmos. A gente tem que tratar as pessoas com respeito. Se Deus dá a liberdade às pessoas de escolherem, e se é Ele quem conduz a vida delas, a Bíblia diz, né, lá em Daniel, que Deus é quem põe e depõe reis. Ele conduz todas as coisas. Então, Ele coloca um pastor aqui, o outro ali, coloca alguém lá na igreja tal, porque é lá que essa pessoa vai servi-lo, e ele precisa que seus filhos estejam lá, porque lá também tem outros filhos que precisam da força destes. Né? Quando eu mencionei o fato da minha mãe, que veio para casa, ela, quando me falou, meu filho, eu tão feliz, eu vim da igreja, sabe? Porque ela ajudou pessoas simples. Então, essas pessoas simples sabem de alguém lá que tem o coração desprendido de orgulho, de vaidade, de posição, mas alguém que está para servir. Eu acho que nós precisamos, sim, viver um cristianismo na sua simplicidade. Eu digo, não queremos evidência, não queremos ser admirados, sabe? Todos somos irmãos, todos somos iguais, todos nós nos congregamos perante um Deus que é extremamente amoroso e compreensível. O Brennan Manning diz uma frase que é maravilhosa, ele diz, Deus é uma pessoa doce e amorável. E essa é uma grande verdade. Então, amém, Pastor Marcondes, uma palavrinha, gostei muito do que o senhor falou, e eu acho que nós temos sim que vivermos nós individualmente esse cristianismo, lutarmos para que as pessoas que caiam sejam restauradas e não sejam discriminadas, né? Independente do que a pessoa faça, vamos acolher, porque se o amor não transformar alguém, muito menos a disciplina, o rancor, a coisa que vale.
nós temos que cuidar muito do nosso coração é perverso. Nós guardamos rancor, nós ficarmos magoados com alguém que nos trate diferente, isso vai fazer que nós tenhamos atitudes errôneas. Nós temos que cuidar do nosso coração, não podemos permitir que ele guarde qualquer ressentimento. Eu acho que o grande fascínio do tempo que vivemos e o que Deus quer que nós alcancemos é justamente isso, é que o nosso coraçãozinho fique em paz, independente da forma como as pessoas nos tratam. Obrigado. Senhor, nós queremos te agradecer imensamente, porque a verdadeira vida cristã é Jesus vivendo em cada um de nós, e nós podemos ver Jesus em todos os lugares, Senhor. O Senhor nos conceda o Espírito compreensivo, bondoso, acolhedor, que nós possamos realmente refletir a imagem de Jesus. Amém. Que Ele que era a lei em carne e osso, coloque em cada um de nós essa vida perfeita, e que assim, ao nos aproximarmos e convivermos com as pessoas, elas possam encontrar o Senhor em cada um de nós. Amém, Senhor. Abençoe Amém, este meu grupo, Pai. que é muito mais do que um PG, mas é uma igreja que se reúne, Amém, que Senhor. através dele, Senhor, Jesus ser levado ao mundo, Amém. e que as pessoas, ao se encontrarem com cada um que aqui está, possa dizer: eu vejo Jesus em você. Amém. Que Deus abençoe a Amém, todos. meu Deus. Em nome de Jesus, amém.